Boa noite. Boa noite, gente linda. Que alegria compartilhar este momento com vocês. Vamos recebê-los com a poesia intitulada Palavra. E para declamar, nada mais, nada menos do que sua autora, a nossa querida professora Lenilza Teodoro. Boa noite, gente. Nós, professores, somos artífices da palavra, do discurso, e sabemos a importância disso em qualquer tempo, e principalmente nesse que estamos vivenciando. Eu vou recitar, como a nossa querida Patrícia já apresentou, o poema Palavra. Palavra, força e coragem caminham juntas de mãos dadas, transformam mentes e vidas, disso ninguém duvida. Palavra encanta, seduz, salva e machuca, enobrece e entristece ao sabor do que apetece. Palavras unidas à ação, uma combinação perfeita. Junte fé, força e coragem, e ninguém segura a viagem. Faz do sonho realidade, transforma, motiva, ensina. Viva as palavras ditas com força e coragem benditas. Muito lindo, Lene. Muito grata, nós somos muito gratas. Obrigada. Desejo, assim, um ótimo momento de aprendizagem para todos nós. E assim será. Bem, iniciamos hoje, nesta noite de segunda-feira, o 5º simpósio de estágio supervisionado do curso de Letras. O 5º SES, como assim chamamos, é um evento do projeto Linguagens e Práticas Educativas, Diálogos com a Escola, do Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia. Este projeto objetiva dialogar com professores da educação básica e alunos da graduação em letras, aproximando-os e discutindo os processos de ensino-aprendizagem de línguas nas práticas de estágio. Nesta 5ª edição, o projeto Linguagens e Práticas Educativas proporá palestras, minicursos, oficinas em ambiente virtual para proporcionar formação continuada nas práticas de ensino, apoiadas em metodologias ativas e nas tecnologias de informação e comunicação educacionais. Eu sou professora Patrícia Argolo Rosa, professora da disciplina de Estágio Supervisionado de Língua Inglesa 2, e juntamente com as professoras Glória de Fátima Lima dos Santos, Lenilza Teodoro dos Santos Mendes, Marisete Silva Souza e Nair Floresta Andrade Neta, coordenamos o referido projeto. Nesta oportunidade, queremos mencionar que a sua criação contou com a participação de outras professoras, e dentre elas tem uma muito especial para nós, a professora Lúcia Regina Fonseca Neto, que se aposentou em 2018, deixando seu legado na área de estágio. Nossa gratidão e reconhecimento pelo lindo trabalho desenvolvido em muitos anos de dedicação e liderança, exercendo por muitos anos a coordenação desse projeto, agregando saberes e fortalecendo o trabalho de produção coletiva. Lu, nossa imensa gratidão. Você sempre estará neste projeto e nesta coordenação. Aproveitando o momento de gratidão,
queremos também expressar nossos mais sinceros agradecimentos às pessoas que fizeram e fazem com que esta palestra aconteça. Como vocês sabem, a organização de um evento, seja de qualquer porte, né? Nós vamos precisar de muitas pessoas. Nesse, em particular, nós tivemos a ajuda de pessoas que eu considero anjos. Sabem aquelas pessoas que nos socorrem quando mais precisamos? Pois bem, neste evento, nossos anjos têm nomes. O professor Rodrigo Camargo Aragão, que prontamente aceitou nosso convite. Somos muito gratas, professor Rodrigo. A professora Lília Moreira Cruz, do Departamento de Ciências da Educação, que produziu com muito carinho o card do evento e trabalhou com afinco para a transmissão da palestra. Gratidão, ser de luz. Nossa anja. O professor Alain Azevedo Pereira dos Santos, professor de Geografia do Colégio Modelo de Itabuna, que também trabalha no NIT, da nossa universidade. Ele, com imensa boa vontade, nas suas horas de lazer, se prontificou a nos auxiliar e criar o futuro canal do projeto Linguagens e Práticas Educativas, que iremos estrear na nossa próxima live, com fé em Deus. Alain, nossa gratidão sem fim. Ao nosso professor Juan Facundo, coordenador do Colégio de Letras, que gentilmente e prontamente aceitou coordenar essa transmissão. Juan, muito, 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 muito grata. Aliás, nós somos gratas a toda a equipe do Hemorfor, através da professora Anaí Floresta, que atenciosamente nos concedeu este canal. Gratidão a vocês, estudantes, professores, diretores, coordenadores, público interessado na temática ensino remoto, línguas e metodologias ativas, desafios e possibilidades. Nossos agradecimentos pela presença dos que estão aqui agora conosco e daqueles que vão assistir em outro momento. Eu serei a mediadora de vocês na noite de hoje e espero que vocês aproveitem essa ocasião tão especial de ampliação de conhecimento, de trocas de conhecimentos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Antes de iniciarmos, quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos importantes. O link para inscrição desse evento será disponibilizado no chat, tá? E vocês irão fazer somente uma inscrição, tá certo? Vai ser disponibilizado mais de uma vez, aí vocês só precisam fazer a inscrição uma única vez, tá certo? Vocês estão convidados a escreverem suas perguntas no chat. Ao final da palestra, o professor Rodrigo responderá. Combinado? Todos participando, tá certo? Sem mais delongas, chamo para dar boa noite a vocês, o nosso querido professor Rodrigo. Boa noite. O professor Rodrigo Camargo Aragão é professor no programa de pós-graduação e licenciatura em letras da Universidade Estadual de Santa Cruz. Ele coordena o grupo de pesquisa Forte e é pesquisador do LALINTEC, doutor em linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais, com estágio na Universidade de Servília, e realizou residência de pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais e na Universidade de... Professor, o senhor pode dizer o nome? Iuváscula. Iuváscula. Pesquisa emoções, linguagem e tecnologias em experiências de ensino e aprendizagem de línguas. Tem interesse na cibernética,
e no pensamento sistêmico de Maturana, para a compreensão de inter-relações entre linguagem, cognição e cultura. Esteve cedido ao Instituto Anísio Teixeira como diretor de EAD da Bahia, no período de 2011 a 2014, e coordenou o GT de Linguagem e Tecnologias da ANPO de 2014 a 2016, onde é pesquisador desde 2010. Vamos agora ouvir o professor Rodrigo Aragão. Professor, o palco virtual é todo seu. Obrigado, Patrícia. Deixa eu caminhar aqui minha apresentação. Acho que está aí na tela. Bom, eu quero saudar a todos, espero que estejam todos bem aí, se cuidando. Quero agradecer muito o convite, poder estar aqui com vocês hoje, nesse 5º SES, e me senti muito honrado, muito feliz para poder fazer essa apresentação aqui sobre esse tema que muito me interessa, e quero parabenizar pelo evento e também pelo esse trabalho muito maravilhoso que vocês têm conduzido com o estágio supervisionado, né? Patrícia, Nair, Glória, Lenilza e Marisete. Então, deixa eu ver se... Eu acho que... Juan, eu acho que eu vou... Porque aqui está aparecendo para mim, só que parece que eu não estou conduzindo, não, a apresentação. Bom, então eu vou fazer ela nesse estilo aqui mesmo, que eu estou tentando colocar ela em formato aberto, mas parece que ela não está enchendo a tela aí, não. É você que está conduzindo, né, Juan? Então, bom, no primeiro slide Não, aí... Não? Rodrigo, desculpe interromper aqui, Pronto. aparecer minha voz. Não, eu está projetando, mas você pode dar F5 e ir avançando aí? Deixa se foi agora, porque aqui tá, para mim está parecendo como se aí tivesse naquele modelo ainda que tem os slides do lado, né? Da outra Isso, vez eu coloquei ele direto e fui conduzindo. e foi Então, indo, né? Acredito, como ele ficou disponível aí eu não sei o que acredito pode que se ter. você primeiro apertar F5, apresentar e depois compartilhar, vai ficar melhor. Então, vamos fazer isso. Só um Pronto. momentinho aqui. Desculpe invadir aqui, viu? Tranquilo. É assim mesmo, tecnologia é mexendo mesmo. Como tem várias mãos, isso aí acontece. Deixa eu ver aqui. Pronto. Bom, dei o F5 aí. Acho que agora vai. Bom, vocês estão vendo aí uma primeira tela, que aí vocês podem me situar. Juan, você pode me dar esse toque. Se está aparecendo aí crises na profissão docente, Sim, tá, né? está não no formato apresentação, mas está saindo, sim, dá para ler. Deixa eu ver aqui se vai ficar no... que tem um delay, né? Deixa eu aguardar um minutinho. Bom, então,
Eu quero começar essa conversa com vocês dizendo que essa questão das tecnologias digitais, que sempre foi um tema que existiu, nós pesquisamos isso há mais de 3 décadas, mas sempre foi algo que foi deixado de lado, ou não vamos discutir isso hoje, ou sempre assim, perpendicular aos currículos. E por conta da pandemia, pelas razões sanitárias, nós temos que se ver lançados ao trabalho com as tecnologias digitais. Mas essa situação, ela se dá juntamente de todo um processo de crise da profissão docente. E nós sabemos disso, né, mas aí está essa imagem que o Brasil é um dos países que menos valoriza os professores, e os estudos aí que nós temos conduzidos, eles indicam como que a profissão docente é uma profissão recheada de emoções que nós gostaríamos que fossem mais positivas, mas tendem a ser mais negativas. E, recentemente, eu tenho discutido isso à luz da cultura patriarcal, e o que provoca aí um certo adoecimento, sufocamento docente. Na pandemia, nós estamos vendo isso acontecer também, sentimentos de angústia, sentimentos de ansiedade, sentimentos de frustração por ter que lidar com recursos que não foram preparados para lidar, enfim, uma série de sentimentos negativos. Então, o que a gente observa nesse cenário é um cenário de agravamento dessa situação de crise dentro da profissão docente. Uma situação a gente acompanhar no noticiário, como, por exemplo, a gente não vê muito a questão da situação das escolas, que estão aí num futuro muito incerto no momento. Esse algo que a gente poderia caracterizar esse momento é um momento de radicais incertezas quanto ao futuro. No próximo slide, que eu coloco aí, essa ideia, né, de metodologia ativa, ela tem muito a ver com essa questão do protagonismo, ou seja, de você fazer da educação, ou do processo de ensino-aprendizagem, algo que seja efetivamente algo desejado. E aqui eu uso nessas imagens da ocupação das escolas, que foi... Eu estou achando que aqui, eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, eu estou achando que o F5 não deu certo. Eu vou tirar esse slide, Rodrigo, aí, viu? Isso. Será que eu poderia projetá-lo de novo, Juan? Sim, eu vou tentar. Aqui, eu acho melhor. Pronto. Aí se mexeu. Aí se mexeu. Isso, Rodrigo. Aí foi para outro slide que você estava buscando. Não teria como eu mesmo selecionar ele da minha tela e projetar ele, não. Você tira ele aí e eu projeto ele aqui, porque aí ele vai aparecer e vai fazer a operação de novo. Eu acho que está tendo um delay entre o seu e o meu aqui. Veja se você pode tirar ele, e aqui exclui, e eu faço o compartilhamento da minha tela de novo. Seria, assim, o mais ideal aqui, eu acho. Espera aí, agora. Deixa eu ver aqui. Não, ele está aparecendo, ele ficou aqui no backstage para você, e aí ele não sumiu. Para mim não aparece mais a possibilidade de eu poder compartilhar a tela, porque ela já está compartilhada. Põe lá então de novo, Juan. Eu vou ficar eu não vou conseguir fazer com aquele formato sem os slides do lado. Eu vou seguir com aquilo lá, dá para ser assim. Quer ver, ó?
Deixa eu ver se aqui vai, se eu passar para o próximo, ele vai... Aí Deixa eu tá. só conferir se ele, Aí foi mudando. foi mudando, né? Vamos ver se ele Isso. mudou aí agora. Pronto. Então tá, eu vou operar com ele dessa forma, dá para fazer. Então, a Pronto. ideia da metodologia ativa, na minha concepção, ela tem muito mais do que essa questão de vou usar uma abordagem assim ou assada para ensinar. Ela tem muito mais a ver com como que a gente se coloca nas relações da construção mesmo de uma escola que a gente deseja que seja a escola ideal. Na perspectiva daquilo que nós temos estudado mais recentemente, essa escola desejada ela tem muito a ver com o que aconteceu durante as ocupações das escolas, que é um movimento que a gente ficou-se aí naquele período, aconteceu também nas universidades, mas com a suspensão total que aconteceu quase no mundo inteiro das escolas, das atividades das escolas, nós ainda não sabemos como isso vai voltar. Mas um argumento que eu quero fazer aqui é que a gente precisa de continuar sonhando com essa escola desejada. Porque o que a pandemia faz com esse futuro muito incerto é fazer com que a gente fique sem esse futuro sonhado. Então, é importante a gente estar projetando esses sonhos também, do que a gente deseja. Com relação o que aí, né, a provocação desse tema, a questão da tecnologia na escola, como eu falei com vocês, ela é antiga, e a situação porque você vai fazer um levantamento dos estudos que tem sido publicado no ano passado com relação à situação dos impactos da pandemia na educação, muito se fala de precariedade, de escassez, de ausência, de falta, que é fato, né? Nós temos uma escola que é uma escola precária. Essa situação ela vem desde bem antes da pandemia. O que a pandemia ela faz é aprofundar essas situações de escassez, de precariedades, e, em certo sentido aqui, nos tirar aquilo que nós sabíamos como fazer, que é trabalhar na escola, porque agora nós estamos trabalhando de casa. Mas essas duas imagens que eu trago para vocês aqui são fotos que eu gosto muito de usar, são fotos de Iquiane Dias, que ela desenvolveu, tirou essas fotos durante o mestrado dela, em que, nesse momento, eu trabalhava no governo da Bahia com educação à distância e tecnologias, e essa é uma escola de Itabuna que foi uma das últimas escolas a terem um projeto de tecnologia educacional, porque depois desse projeto, Um Computador por Aluno, não tivemos mais nenhuma política pública de tecnologia educacional. De forma que a situação da pandemia nos pega em um cenário de aprofundamento anterior já de precariedade de tecnologias digitais na educação. Mas o que a gente observa aqui, eu quero chamar a atenção, é que nesse cenário de escassez, em que aqui eu trabalho com essa ideia de armengologias, ou como vocês estão vendo aí, esses equipamentos são os UQinhas, que são esses pequenos laptops que eram usados para desenvolver esse projeto Um Computador por Aluno, mas o bacana disso aqui é o que se gera com essas oportunidades, mesmo num ciclo de precariedade e escassez, que é a interação, é esse fenômeno de colocar os estudantes juntos através de um desenho didático específico, em que eles vão interagir, fuçar, mexer, descobrir, colaborar, que é o que essas tecnologias digitais elas propiciam essa pujança, essa situação de você querer comunicar, querer mexer, você precisa de aprender alguma coisa, você vai no YouTube, você busca no Google, enfim. É esse cenário que é um cenário também que nos demanda maior autonomia também para a gente poder procurar por nossa conta
e trilhar um caminho dentro desses espaços, esses espaços hipertextuais. E por isso que aqui eu uso essa frase do mestre Cobra Mansa, que mandinga é fazer muito com pouco. Porque essa é ele usa isso para falar da capoeira Angola, eu sou capoeirista, e na capoeira Angola a gente tem poucos movimentos para fazer muita coisa. E o que a gente observa a partir das pesquisas com tecnologias digitais na escola é que com pouco se pode fazer muito. Quando a gente, de fato, tem aí uma qualificação e um desejo para experimentar, porque isso é que a gente vai ver que é também um elemento importante. Ainda que sobre esse projeto, Iquiane Dias foi tirando fotos dessa escola, vejam aqui uma diversidade de equipamentos. Vocês vão ver aí esse estudante que ele está usando um amplificador de som, está usando aquelas TVs pendrive que foram distribuídas para as escolas, e está usando também um equipamento de Wi-Fi, tudo junto e misturado. Isso aí, e aqui logo abaixo dessa imagem, os estudantes estão fazendo aí que eles chamavam de radiopátio. Então, eles produziam textos, e esses textos eram lidos durante o recesso, né, vamos dizer, na hora do recreio. E o que a gente mais observava era que durante esse momento do recesso, a interatividade era altíssima, e eles usavam uma diversidade de equipamentos, e usavam os equipamentos que estavam ali disponíveis para poder realizar aquilo que eles desejavam realizar. Existe limitação? Existe, mas existe muita potencialidade. E quem mexe com tecnologia, seja ela o equipamento físico, ou seja ela o equipamento mais digital na nuvem, na internet, sabe que mexendo e arrumando aquelas gambiarras que a gente vai conseguindo fazer as coisas acontecer. Mas o que é importante destacar aqui é essa ideia do movimento, de colocar essa escola, ou que o Nelson Preto, por exemplo, o professor Nelson Preto da UFBA, fala que é movimentar outras educações, com essa cultura, que é a cultura, uma das culturas juvenis, que é a cultura digital. E aí, eu aqui coloco, agora, uma imagem que ela contrasta com essa imagem anterior de movimento. Então, no título do tema da nossa conversa hoje, tem o ensino remoto. E o ensino, esse termo, ensino remoto, principalmente o termo ensino remoto emergencial, ele foi criado nesse contexto em que a pandemia chegou, e isso inicialmente se deu nas escolas particulares, faculdades particulares, em que as atividades de ensino tiveram que migrar rapidamente para o ambiente online. E o que se deu foi uma transposição do presencial para a tela. Esse é o padrão do ensino remoto. E isso aí, essa imagem, é algo que quem já está vivendo, né, essas aulas com o Google Meet, percebem, principalmente quando você tem uma turma muito grande, o que a gente vê de quem está do outro lado da tela, do docente, a gente vê letrinhas, algumas imagens e nomes, né, um rosto ou outro, mas o que é saliente aqui, primeiro, é uma noção de isolamento, porque a gente vê, né, as pessoas, elas têm nomes com algumas imagens, muitas nem colocam imagem, mas só uma letrinha, e temos um processo também de descorporificação. Diferentemente da sala de aula, com aquela imagem que contrasta anteriormente, nós não temos aqui os corpos, nem mesmo nós podemos ver, às vezes, a face, o rosto das pessoas. E o corpo é um elemento muito importante para a educação.
E nesse processo aqui do presencial para a tela, a gente vive essa experiência de quem está dando aula, e se for uma aula mais daquele estilo de aula-conferência, do tipo que eu estou fazendo agora, se, por exemplo, a internet cair, e acho que foi na Folha de São Paulo ontem, estava um professor falando, eles estavam relatando uma situação na Universidade de São Paulo, um professor estava falando, a internet caiu, ele continua falando por meia hora, não só foi se dar conta quando alguém na casa dele disse que a internet caiu. E ele estava falando para uma tela, porque é isso que acaba que a gente vai acontecendo, ou seja, é um processo isolado. E esse, eu penso que é um dos principais desafios no aspecto pedagógico que a gente precisa de enfrentar. Quer dizer, superar a noção do ensino remoto emergencial, que é essa noção de transpor o presencial para a tela, essa tela descorporificada, mais isolada. Nessa próxima imagem, são imagens aí da minha pesquisa sobre emoções de estudantes ao falar inglês, e quando a gente pergunta o que estudante e professor de língua mais deseja, é falar a língua. Isso aí está representado nessas imagens, que quando eu pergunto como você se sente ao falar inglês, a gente sempre tem uma imagem desse tipo, né? Quer dizer, o foco das práticas de ensino-aprendizagem de uma língua deveria ser, com maior intensidade, a produção de textos, produção oral, produção escrita, porque esse é o desejo maior, o desejo de produção de textos, né, falar a língua. E é isso que depois, quando eu mostrar alguns recursos, eu vou focar a partir dessa noção de uso de língua. Vou passar agora para falar sobre alguns conceitos que norteiam essas práticas de ensino-aprendizagem pautadas numa educação mais digital. Então, a gente sabe, isso já vem de antes da pandemia, mas claro que se torna cada vez mais saliente com a pandemia, é que aprender hoje tem a ver com a noção de ubiquidade, ou ubíquo, ou essa noção de que aprender se aprende em qualquer tempo e qualquer lugar. Que essa aprendizagem é uma aprendizagem móvel, a gente está cada vez mais usando esses equipamentos, principalmente o smartphone, né, o tablet não pegou, e a gente tem menos, são os smartphones que, com essa imagem, essa coisa do smartphone passa a quase colar no nosso rosto como se fosse um alien. E no segundo bloco, depois que eu falar dos recursos, nós vamos discutir um pouco também os riscos desse uso excessivo, de um uso também pouco crítico de redes sociais e desses elementos dessa geração mais recente da cultura digital. E, por último, um processo que a sociedade está passando de uma maneira muito veloz, que é a digitalização. Se isso já existia antes da pandemia, com a pandemia, o processo de digitalização se aprofundou imensamente. Isso certamente vai ter impacto em várias áreas da vida social. Um outro elemento que ele aparece muito com a questão da tecnologia digital, mas, novamente, com a pandemia, a gente tem essa impressão que o tempo está passando mais rápido do que ele já passava, mas o tempo e o espaço, quando a gente trabalha com tecnologia digital, ele se fragmenta totalmente. Porque a tendência do trabalho de educação digital é um trabalho mais assíncrono, ou o que tem mais de bacana na educação digital é o trabalho que a gente chama de não tempo real, ou seja, você desenha uma tarefa e você provoca um início de realização daquela tarefa
e quem está guiando a realização vai provocando e as pessoas vão interagindo entre elas e tem um mediador ali provocando cada vez mais interação, e é uma interação que ela não se dá em tempo real, ou seja, no mesmo horário. Agora a gente não tem mais a questão do mesmo lugar, né, porque a gente não pode estar no mesmo lugar, mas a sincronia ela tem a ver com essa situação de estarmos em tempos e lugares diferentes. E o que a metodologia ativa, ou a educação mais digital, ela deve explorar é mais essa questão da sincronia e menos a questão da sincronia a sincronia tem mais a ver com essa noção do ensino remoto mais emergencial. Um outro elemento importante é destacar que tecnologia digital não é solução para tudo. Existia, e os últimos estudos mais sérios que se debruçaram sobre isso foram sobre o projeto Um Computador por Aluno, mas existia sempre essa euforia de chegar um equipamento, uma tecnologia, uma metodologia nova, tudo ia se alterar. Mas tecnologia, quem faz a tecnologia são os seres humanos. E a tecnologia, ela sempre se dá na relação do ser humano com a tecnologia. E, na verdade, o que a gente está vendo nas práticas sociais é que muitas dessas tecnologias que estão aí, elas estão aprofundando alguns males já existentes, e é o que eu vou trabalhar no segundo bloco. Então, no próximo bloco aqui, eu vou mostrar para vocês alguns recursos digitais que a gente pode usar para o ensino de línguas, e depois eu vou fomentar aqui uma reflexão sobre alguns desafios. Um deles é como lidar com a desinformação crescente nas redes, isso é um tema muito importante da educação trabalhar. A situação crescente da plataformização da educação no âmbito do capitalismo de vigilância. Então, mãos na massa. Essas duas imagens que vocês estão vendo aí, são 2 e-books que foram produzidos pelo Laboratório de Linguagem e Tecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais, que é um laboratório que eu participo, e uma série de parte desse projeto, que foi um projeto financiado pelo CNPq, nós produzimos e-books com uma série de recursos digitais para o ensino de línguas. E vocês podem, aqui, nessa próxima imagem, vocês podem acessar o site da Parábola, que é uma editora que publica praticamente material sobre educação linguística, sobre ensino de língua, e lá vocês têm vários materiais que vocês podem baixar, tanto em PDF quanto em outros formatos digitais, e lá vocês vão encontrar para baixar esse Mãos na Massa. Nos meus portais também digitais, vocês vão encontrar também esses materiais aí que são muito úteis para a gente poder aprender alguns aplicativos para trabalhar o ensino de língua. Durante esse processo que a gente chama de curadoria, e isso é um processo que, quando a gente vai trabalhar online, ele precisa ser feito, que é a curadoria digital de ferramentas, nós seguimos os critérios de gratuidade e facilidade no uso, então a gente só procurou aplicativo que fosse gratuito, e isso é uma situação que ela varia muito, porque uma dificuldade que a gente tem com tecnologia digital é que ferramenta desaparece, tem problema, deixa de ser gratuita. Então, de repente, você está usando um aplicativo, ele está gratuito, daqui a pouco ele vira pago, daqui a pouco tem uma ferramenta que todo mundo usa, daqui a pouco ela não é mais usada. Isso ocorre também em rede social, né? Muita gente migra de uma rede social para outra, deixa de usar uma outra rede social, e isso é um processo muito veloz. A gente que pesquisa tecnologia, muitas vezes a gente está pesquisando uma tecnologia digital e aquela tecnologia digital já está entrando em desuso. E aí, nesses 2 e-books, nós sugerimos usos pedagógicos dessas ferramentas
integradas umas com as outras, né? Isso é muito importante, a gente procurar integrar tecnologias, não usar uma só, né, mas buscar usar uma quantidade de ferramentas integradas. O foco é sempre no uso, são ferramentas para a língua inglesa, mas certamente elas podem ser adaptadas para outras línguas, seja espanhol, português e outras línguas. E a gente agrupou essas ferramentas em alguns grupos, né? Ferramentas para criação de história, ferramenta de ensino, que é para fazer exercício de gramática, de vocabulário e outras coisas, ferramentas de vídeo, ferramentas de sites de redes sociais. Eu vou mostrar só algumas aqui, e quem tiver o interesse pode acessar diretamente lá esses e-books, baixar e usar. Então, o primeiro deles aqui, eu estou mostrando para vocês, é um criador de vídeos. A gente tem vários desses na web, e temos vários que são de software livre, que são né, de código aberto, e eles não são proprietários. Igual o Linux, por exemplo, é um software livre, o Windows é um software proprietário. Mas vocês têm lá uma quantidade enorme de criador de vídeos de software livre, que vocês podem tanto usar quanto colaborar na melhoria desse software. Esse aí que está na tela é o OpenShot, que é um editor de vídeo. Para a criação de histórias, nós temos vários. Eu selecionei aqui esse que eu gosto muito, que chama YouTellStory. E ele é muito bacana porque ele é um aplicativo de contação de histórias multimídia. Então, você pode integrar áudio, integrar vídeo, integrar foto e contar histórias usando esse aplicativo. Você tem vários desse tipo na internet. Temos também muitos aplicativos para produção e compreensão oral. Isso a gente não tinha, eu posso dizer a vocês, assim, 5 anos atrás, foi feito um mapeamento dessas tecnologias e isso ainda não existia. Agora a gente já tem um bocado, né, de produção e compreensão oral. Esse aí é o Voki, que você cria personagens, né, e pode aí fazer uma série de atividades com o Voki. Eu orientei uma dissertação de mestrado de Laís Lemos, e ela trabalhou com estudantes, né, do fundamental e também do ensino médio, e ela usou o Voki, e foi um barato, assim, foi super bacana. E para quem trabalha com língua estrangeira, isso é muito interessante, porque língua estrangeira tem sempre esse processo de criação, né, de um faz de conta, porque, na verdade, a língua estrangeira, você tem o outro fala português, e você fica inventando ali situações, né? Então, é muito um jogo de faz de conta. E aqui o bacana foi que as estudantes e os estudantes criaram seus personagens e interagiam com eles numa série de atividades. E essa dissertação está disponível também aí na internet. Muita produção tem sido desenvolvida em cima da edição de textos orais no WhatsApp. O WhatsApp ele é muito rico para a gente produzir fóruns de discussão. Então, eu mesmo tenho conduzido algumas pesquisas sobre isso aí, mas isso aqui é só para retratar, né, como é que eu pergunto para participantes de pesquisa, como é que eles se sentem quando tem que é muito comum, a pessoa vai gravar o áudio, né, então ela grava de novo, até ficar melhor. E o que a gente tem percebido é que esse próprio processo de gravar, muitas vezes, leva a uma edição do texto, né? Então, há um processo aí de fluência com precisão conjugada. Um outro fenômeno que aparece aqui é de confiança, né? Os participantes que usam, né, essas ferramentas, se sentem mais confiantes, desenvolvem o que a gente chama de ansiedade positiva. Geralmente, assim, o pessoal que usa essas ferramentas curtem muito, né, usar essas ferramentas. Aqui, eu fiquei agora, para fechar esse bloco de recursos digitais, né, que podem ser usados, eu
fiquei pensando aqui em algumas dicas que talvez, né, para a gente vai lá para a prática. Então, esses processos assim, de um ensino-aprendizagem mais ativo, ele deve ser mais interativo, você deve desenvolver atividades que são mais interativas. Essas atividades, muitas vezes, elas são muitos para muitos, porque ela não é só o professor para o aluno, mas é alunos para alunos. Muitas vezes, num fórum de discussão, por exemplo, que tem 30, 40, você deixa ali as pessoas interagirem com elas mesmas, e elas vão ensinar umas para as outras. Isso é um processo natural e espontâneo que ocorre quando você tem um ambiente seguro para poder interagir. Usar mais ambientes, não fique em um ambiente só, mas use vários ambientes digitais. Essa questão de, eu vou usar tal plataforma. Não, use aquela plataforma para isso, mas use várias outras para poder fazer coisas juntas com aquela plataforma, né? Fomentar mais a autoria, a produção da pessoa, né? A produção, inclusive, colaborativa, cada vez mais o uso de wikis, ou tecnologia wiki. Quem já usou eu estou falando aqui da Wikipédia, né, que é se edita um verbete com várias pessoas no mundo inteiro, mas o Google Docs, ele é um wiki, né, então você bota um monte de gente trabalhando num texto. Você pode, por exemplo, criar uma apresentação com muita gente editando aquela apresentação em tempo real. Ou seja, tem uma série de tecnologias que vocês podem usar também para os momentos síncronos, para o momento em que a turma toda está junta. A multimodalidade é importante. Assim, quem pesquisa EAD, como é o meu caso, a gente sabe já há muito tempo, e eu sou de uma época da EAD, que a gente nem tinha essas tecnologias de voz, tecnologias de vídeo. A gente usava o Moodle, que é um sistema de gerenciamento de ensino, aprendizagem, mas ele era praticamente escrito, né? Então, a gente não tinha o que a gente tem hoje, mas é importante ver o rosto da pessoa, pelo menos, a voz, né? Esses elementos da presença desses multimeios, né? Da presença do corpo, ela é importante. Mais atenção aos limites e situações individuais. Esse é um momento que nós estamos vivendo um trauma coletivo, uma tragédia coletiva, então a gente tem que sempre lembrar que os limites, né, as possibilidades, né, que as pessoas estão em casa, e os docentes também, enfim, é uma situação peculiar e diferente. Menos pode ser mais, evite sobrecargas. Inclusive, na última disciplina que eu fiz, né, no trimestre excepcional, eu fiz uma autoavaliação. Eu agradeço muito os estudantes que participaram dessa disciplina de metodologia, porque eles preencheram uma autoavaliação que me ajudou muito a pensar. Então, e desde o início a gente usou algumas estratégias para que eles sempre falassem de como é que estava a disciplina, mas é importante a gente dosar, porque, principalmente se várias disciplinas estão acontecendo no mesmo tempo, se tem muita coisa, e nós estamos vivendo um tempo que é um tempo especial, não é um tempo como era o tempo pré-pandemia. Mais acolhimento dos sentimentos, a gente precisa de acolher, esse é um momento de acolher mesmo o sentimento, as emoções. Muitas vezes isso se torna primário, e o conteúdo vai ficar secundário mesmo. Mais flexibilidade e abertura. A gente aprende com o estudante e vice-versa. E o currículo hipertextual, ele é um currículo que ele vai construindo com o grupo. A gente tem que ter uma proposta, mas essa proposta é aberta. Cultura digital é uma cultura aberta. A gente tem que ser flexível e ir negociando em tempo real. É importante também criar mais espaços informais de interação, porque uma coisa que a gente perde com o ensino remoto, que é esse cada um na sua casa, é não ter o espaço informal da gente poder conversar, o cafezinho. Então, mesmo que isso seja uma situação ainda artificial, criem espaços que possam fomentar aí alguma conversa. A gente sabe, né, que os estudantes criam seus próprios grupos, mas, enfim, enquanto disciplina, a gente pode pelo menos tentar esses ambientes. Então, aqui para fechar, ouse experimentar, estude os experimentos, compartilhe.
procure desenvolver avaliações mais processuais, use autoavaliação, diário de bordo, portfólio, projeto. Né, a gente já está cansado daquela coisa, né, de prova que prova. Então, aqui é mesmo um processo mais qualitativo, no caminhar. Em fóruns de discussão, fomente a interação muitos para muitos e evite áudios, vídeos, textos muito longos. Isso é algo que a gente já conhece da educação à distância, mas um estudante que estava na minha disciplina me chamou a atenção a isso, e a ele eu sou muito grato, porque, de fato, a gente tem que prestar atenção na quantidade desses áudios e vídeos muito longos. Bom, agora eu vou passar aqui de uma maneira mais aligerada, mas, assim, chamando a atenção para alguns aspectos que a gente precisa de refletir, que são desafios, na verdade, que nós temos à nossa frente. A primeira delas tem relação com a desinformação. Nós estamos vivendo um momento de infodemia. E aqui as emoções são mecanismos centrais da comunicação digital contemporânea. As redes do capitalismo digital são baseadas em emoções, porque são as emoções que circulam e colam mais rápido. Então, uma foto que impressiona, que aterroriza, você joga uma foto, né, uma foto que causa logo um espanto, ela cola muito mais do que um artigo científico sobre o tema da foto, porque ela traz logo uma emocionalidade mais visceral. E esse momento que a gente está vivendo é a saliência do papel das emoções e das crenças. Tanto é que a definição de fake news e pós-verdade tem a ver com esse não há fatos, apenas versões. E isso é uma área que a gente precisa se debruçar. Aqui também nós temos a presença do que a gente chama, e aqui eu trago Megan Bowler, que Megan Bowler trabalhou muito com o tema das emoções, ela é uma pesquisadora feminista, e ela tem discutido muito a questão das tecnologias persuasivas. Então, ela fala muito como é que nós somos hackeados, né? Nossa atenção é hackeada por essas emoções viscerais. As emoções viscerais são essas emoções mais reptilianas, né? Do tipo, aquela que te assusta, dá logo um bote, né? Mas aquela coisa do tipo assim, você tem que ficar voltando para aquele ambiente o tempo inteiro. E isso é tudo baseado em estudos científicos, principalmente naquele PsyCops, que são a psicologia do comportamento, juntamente com o processo de datificação e algoritmo. Propaganda computacional e microdirecionamento, vocês já devem ter visto aquele documentário no Netflix, que fala muito de como é que as eleições estão sendo, né, direcionadas através de propaganda computacional, a questão da extremização de polarização, o problema não é polarização, mas extremização de polarização através de fake news, e os metadados das emoções, de forma que cada vez mais os sistemas de inteligência artificial sabem mais da gente do que a gente sobre nós. Um outro desafio que nos aparece, principalmente nesse momento agora, é a plataformização da educação. Nós temos colegas de outras áreas que já discutem isso sobre outros fenômenos da vida social. Tal exemplo aqui é o Uber, né, que é o aplicativo de mobilidade urbana, ele plataformiza a relação de trabalho, ou seja, você não é empregado de ninguém, e você tem ali um aplicativo que faz a mediação das relações de trabalho. E está tudo lá na tela do smartphone. E esse processo que nós estamos passando, em que passamos a colocar tudo, por exemplo, no Google Meet, Google Classroom, Google Tube, Google, isso lembrar que o Google é uma empresa de tecnologia. Nós temos aqui questões aí que têm a ver com esses riscos da plataformização da educação. Uma outra situação que nos é saliente também nesse momento, e tem a ver com capitalismo de vigilância, esse é um termo de Susanna Zuboff, ela escreve um livro sobre isso, mas tem a ver com a questão da educação vigiada, né? Ou seja, os sistemas de tecnologia digital de redes sociais são sistemas de vigilância, e cada vez mais nós estamos vendo uma educação vigiada de todo lado, né? Então, isso aí é a página do movimento da educação vigiada, vocês podem também conferir,
e aprofundar um pouco mais, que eu vou ter pouco tempo para poder trabalhar isso aqui. Bom, mas também essas tecnologias nos oferecem elementos que são elementos dessa cultura digital mais inicial, que era quando a internet começou. Né? A internet começou a partir dos ideários desses visionários que queriam conectar pessoas, conectar universidades, para poder criar um conhecimento cada vez mais colaborativo, cada vez mais horizontalizado. E a gente sempre tem, se tem, por um lado, esse aumento, que é um aumento de uma outra cultura digital, que tem mais a ver com o capitalismo radical de vigilância, nós também temos o desejo, a busca por mais coletividade e colaboração. Essa aí é o site do Mapa Colaborativo, que tem buscado é uma plataforma de práticas colaborativas de combate à Covid-19, tecendo aí redes de solidariedade. E me encaminhando aqui já para o final, como eu falei no início, esse momento de pandemia é um momento de incertezas radicais e a gente precisa de sonhar com o amanhã, porque quando a gente começa a perder esses elementos da sociabilidade mais corporificada, né, do toque, do abraço, de estar com o outro, e de não saber quando que isso vai acabar, e como, e quando, é importante a gente sempre ter em mente que a gente precisa de sonhar com amanhã. E aqui eu trago apenas um recorte, né, uma pesquisa mais recente que eu fiz em colaboração com colegas da Finlândia, que a gente comparou o que estudantes de licenciatura esperam para o futuro, daqui a 10 anos, e o que a gente vê é que, no caso brasileiro, é que muitos estão querendo ser professores e professoras, mas querem ser professores diferentes, né? Querem ser professoras com uma escola diferente. Então, a gente vê a rejeição a esse ensino baseado no verbo to be, mais apenas gramatical, a uma escola mais transformadora, mais focada no aluno, mais engajada, mais politicamente engajada. E eu acho que, se tem um elemento que a gente precisa, a gente não pode perder a nossa possibilidade de sonhar. Bom, esses textos, aqui, as coisas que eu trouxe são muito vêm de publicações, e vocês podem acessar as minhas publicações, tanto aí nessa página de rede social ResearchGate, também na página do Laboratório de Linguagem e Tecnologia, também podem colocar meu nome no Google, também os textos aparecem. E qualquer coisa também, eu fico sempre aberto, pode entrar em contato comigo, que eu estou sempre disponível para poder ajudar no que eu posso. Para terminar aqui essa fala com vocês, eu não posso deixar de homenagear Mãe Laura de Sandoiá, que ela é uma Yalorixá do Candomblé, que faleceu nesse final de semana em Ilhéus, vítima da Covid-19, e é uma tragédia isso que a gente está vivendo, não teve tempo dela vacinar. E eu acho que, através dessa mulher guerreira de Ansan, eu quero, assim, me solidarizar com todo mundo que está sofrendo com essa pandemia, e homenagear essa mulher guerreira mesmo, porque ela é muito grande. Bom, então é isso, a gente tem que partir para cima de uma campanha de vacina para todos já. Está aí meu e-mail, e eu quero agradecer mais uma vez o convite, e estou aqui para conversar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Rodrigo, gratidão. Acredito que eu posso falar em nome de todos. Você se emocionou, nós nos emocionamos aqui, e nós te agradecemos imensamente por essa brilhante palestra, que nos trouxe insights. E eu vou agora
passar para vocês as palavras de alguns participantes, tá? O que eles falaram. E ainda dá tempo, viu, gente, de fazer perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Bianca Pisa, ela vira e diz assim: essa interação no pátio faz muita falta para os alunos. Foi logo no início, quando você estava falando, né, que você colocou aquelas imagens. Ela virou e disse assim: o horário do intervalo era um estímulo para eles. E ela também falou assim, ó, de fato, o corpo é necessário. É horrível dar aula para um monte de telinhas pretas. E eu concordei com ela, eu acredito que muitos também concordaram. É terrível. É terrível. Você quer falar alguma coisa em relação a isso? Então, é isso, né? Mas eu acho que, vejam só, um recado que tinha daquilo é assim, primeiro que a sala de aula ela é um lugar, né, muito importante, mas nós temos aí algumas pedagogias mais transgressivas que vão nos dizer que o pátio é o lugar, porque é ali que você tem efervescência. E eu queria colocar em jogo ali, porque o que a gente faz na comunicação digital é algo também muito pujante, e que muitas vezes, com esse tipo de ensino remoto, perde-se toda essa pujança, né? Então, eu acho que a gente precisa de testar, experimentar formas em que a gente possa, no mínimo, simular ou estimular, fomentar possibilidades em que a gente possa estar junto de maneira mais interativa, mais colaborativa, menos bancária, menos transmissiva, né? Porque... Concordo com você. Alessandra Dantas, ela nos coloca assim: nessa descorporificação, não podemos ler a linguagem do corpo, né? O corpo fala. Com certeza, Alessandra. Exatamente, o corpo fala. Como é que a gente faz sem isso? Aí, Ricardo Dantas falou assim: meu aluno surdo afirmou que, se não fosse o celular, ele viveria com mais tédio. Aí já foi uma outra parte da sua fala. Sim. Né, sobre o celular, né? Que o tablet não vingou, né? Que o que realmente vingou foi o celular. Né? Aí ele falou isso, ele sinalizou isto, né? Aí Lucília falou assim: querido Ricardo, os smartphones se configuram como uma espada de 2 gumes na vida das pessoas surdas, percebo. Semelhante àquela imagem que vimos no slide do professor Rodrigo. Eu acho que é aquela imagem que você colocou, bem chocante. Eu acho que do celular grudado. Do ontem celular, mesmo eu estava vendo um documentário sobre isso, mas, enfim, isso tem riscos, né? Porque você está com tédio, aí você vai para lá e fica naquela lógica do hackeamento da atenção, que é aquilo das tecnopolíticas da vigilância, né? Ou seja, você sempre... e aquilo é um mecanismo assim, agora eu não estou com tédio, aí você vai lá né? Mas, claro, na ausência da sociabilidade física, esse é um recurso a que todos nós estamos recorrendo, né? Verdade, Rodrigo, verdade. Gorete Silva nos fala: a velocidade das tecnologias assusta, né? Com certeza, né, Gorete? Com certeza, né, Rodrigo? Assusta, mas é o que nós temos, né? É o que... Agora é assim, veja, a situação que a gente está vivendo agora, nessa cultura digital mais contemporânea, eles estão aprimorando muito o que a gente chama de tecnologia de datificação e de algoritmo. Então, tudo que a gente lê e escreve, na verdade, não somos nós que estamos ali
direcionando isso. Nos é dado textos, nos é dado provocações, porque quem está por trás disso são esses algoritmos dessas empresas de tecnologia que ficam nos guiando sem a gente saber, porque elas vivem do que a gente chama de metadados, ou seja, todo o seu comportamento digital, ela é mapeado pela empresa. Então, a empresa, ela sabe o seu próximo comportamento, porque ela ganha mais dinheiro fazendo previsão do que você vai fazer no próximo movimento digital. E ela vai fazendo mineração dos seus dados, dos seus comportamentos. Então, você vai digitar, por exemplo, né, você digita lá alguma coisa e ela está ali, está só, né, sendo alimentada do que você posta, do que você fala, do que você procura, todo o seu movimento. E isso tem, assim, uma série de questões que surgem disso aí, né? Inclusive, denúncias mais recentes, pessoas que têm trabalhado, por exemplo, com algoritmos de racialização, né? De algoritmos mesmo que têm uma base racial preconceituosa por trás, enfim, tem uma série de elementos aí que a gente não tem acesso a eles. O que a gente sabe e que a gente tem discutido mais recentemente é que essas tecnologias de redes sociais que estão aí, elas estão aprofundando alguns males já existentes, inclusive a banalização do mal. Banalização do mal, né, a consolidação de discursos de ódio, enfim, essa questão de troll e de hater, é toda uma cultura que ela é muito diferente da cultura digital inicial, que é quando a gente tem esse início da internet. Né? E o que a gente está observando mais recentemente é muitos perigos e muitos riscos e muitos desafios, e a gente tem até dificuldade de se debruçar sobre esses temas, né? Porque é complicado. Principalmente essa parte também de plataformização, né, como está acontecendo na rede estadual, como está na rede estadual, eu chamaria até como um todo, né, a rede das universidades estaduais e a rede estadual de educação básica. Está toda uma rede, muita gente migrando para o Google, que é uma plataforma privada. Você tem discussões aí sérias de propriedade intelectual, enfim, porque é uma empresa, né? E como diz em inglês, não tem almoço de graça, né? Então, isso aí não é um serviço, elas vivem desses serviços de metadado, do que a gente cria, que fica disponível lá. A gente, por exemplo, agora, né, nós estamos criando conteúdo, né, que vai ficar lá postado. Vai gerar visualização, vai gerar uma série de... Né, que depois são capitalizados, financiarizados, monetarizados. É tudo capitalismo. E com a pandemia, essas empresas estão lucrando imensamente. Sim. Sim, com certeza. Você chama a atenção de questões importantes que muitas vezes passa batido, né? Eu acredito que muitos de nós, agora, aqui nessa live, nunca tinha pensado nessas questões, né? Alguns já devem ter escutado. Eu já tive a oportunidade de assistir esse vídeo do Netflix, né? Que fala. Mas a gente não para pensar realmente o que está por trás, né? O que está por trás de tudo isso? Exatamente. Então, o que você chama atenção é muito importante. É muito importante a gente ver esse outro lado, que a gente não se apercebe por estar nós estamos tão envolvidos nesse dia a dia, no trabalho, nas questões de aprender algo que até então a gente não estava acostumado, a gente não sabia, e agora a gente precisa aprender, e a gente realmente se passa, né? Justamente, né, tem um teórico que eu uso muito, que é Humberto Maturana, mas ele fala que a nossa cultura é uma cultura centrada na ação e não na reflexão. Né? E para o capitalismo, isso é um prato cheio, botar as pessoas só fazendo. Ficou com tédio? Vai para a rede social, ficar lá digitando, compartilhando. Você não para pensar, você não para problematizar, né? Você só faz. Você não pensa sobre o que você faz e quais são as repercussões daquilo que você faz.
né? A consequência daquilo que eu faço. Né? Não é eu fazer, é eu saber a consequência daquilo que eu faço para mim e para o outro, que é a pandemia. Né? A situação da pessoa não usar máscara, essa é uma pandemia interdependente. Não adianta você vacinar só uns e não vacinar os outros, porque o vírus vai continuar circulando. Né? Nós estamos efetivamente sistêmicos e amarrados, né, numa teia aí. E a gente está entrando nessa, no caso da educação, a gente está entrando nessa de cabeça, mas a gente não sabe como é que a gente vai sair, nem quando, nem como, e se vai. Ai, Rodrigo, você falando assim, dá até medo. Sério. Mas veja, o cenário de incerteza, nós imaginávamos que esse ano a gente já estava, né, estaria já em outro, nós temos um cenário de incerteza e uma conjuntura política muito desfavorável. Porque a gente tem as pandemias, porque daqui a pouco vai começar a dengue, a chikungunya de novo e a gripe, né, como foi no ano passado, e temos também os pandemônios políticos. Né, quer dizer, nós temos um governo que tem provocado aí um assassinato em massa. Então, quando isso, e aqui eu estou só me focando na educação, quer dizer, no caso da educação, a gente está entrando nessa, mas os impactos do tempo que a gente vai usando essas tecnologias, como é que a gente vai voltar para isso? O ponto zero não existe. A gente não vai voltar mais assim, o pré-pandemia, porque a vida é só para frente, cheia de desdobramentos e transformações. Isso mesmo. Vamos lá. José Lucas me pergunta qual é o título da dissertação, que eu acredito que é de Lemos, de Laís Lemos. Ele quer saber qual é a dissertação. Sim. Lembra que você citou a dissertação? Ele pode acessar pelo meu currículo Lattes, eu não sei de cor, que acho que é Emoções e Multiletramentos, mas pelo meu currículo Lattes, lá embaixo, ele vai acessar lá, Orientações Concluídas, Emoções e Multiletramentos no Ensino Médio, é uma coisa assim. Certo. Lívia Coelho, ela diz assim, registrar os rastros de aprendizagem dos nossos alunos na rede, nos nossos ambientes. Né? E fala também, o dilema das redes, importante assistir, que é esse o documentário que a gente estava falando há pouco. Tem esse e tem também aquele não sei o que é hackeada, que é sobre a questão do direcionamento político nas eleições lá nos Estados Unidos, né? Isso também Verdade, é muito bom. Agora, deixa eu pegar aqui, Rodrigo, as perguntas que foram feitas quando eu vim agora, porque essas perguntas eu peguei durante a sua fala. Agora tem as perguntas que foram feitas quando você terminou, tá bom? Deixa eu só ver aqui, rapidinho. Vamos lá. Muitos agradecem, tá? Muitos estão agradecendo e parabenizando você. Vamos lá. Acho que é Lucília. Metodologias ativas e ensino remoto é igual a alunos mais ativos? Boa pergunta. Depende como que a gente vai definir ensino remoto, vai definir metodologia ativa. Se a gente partir do princípio, que é esse princípio de uma educação mais digital, mais baseada em tarefa, na realização de atividades, na produção de coisas com colegas e através da provocação do docente, da docente que está ali, eu penso que sim, porque eu entendo o ensino como a criação de ambientes, né? E a aprendizagem ela é sempre um processo que acontece, mas esse ensino transmissivo está mais que provado que ele não... Aliás, né, tem pouquíssima pesquisa empírica que nos diz que 50 minutos de uma aula tipo conferência, ela vai levar a pessoa a aprender muita coisa. Nós não temos, na verdade, muitos dados sobre isso, mas a gente sabe, por experiência própria, que quando você põe alguém para fazer uma coisa e ela vai ter que quebrar
né, assim, se virar e vai ter que pedir ajuda e vai ter que, né, e erra, conserta, ela acaba aprendendo. Então, se ela for baseada mais numa pedagogia de projeto, de realização de atividade, porque a gente já faz muito disso na educação presencial, né? A questão é a gente tá buscando esses elementos e não deixar que esse ensino remoto, né, ele vire um ensino que é um ensino, como eu disse, isolado, de monólogos e sem presença, né? Certo. Lucília, respondeu, né? Eliana Dantas pergunta: a maioria dos alunos só tem acesso ao celular. Como aproveitar melhor esse equipamento nas aulas? Eu acho que você trabalha com isso, Sim, Rodrigo. a gente, acho que a Eliana também trabalha com isso, mas assim, o smartphone ele tem algumas limitações, né? Leitura extensiva é uma delas, né? A gente tem, eu mesmo, a maioria das pessoas tem dificuldade de leitura extensiva na tela, mas, assim, o smartphone ele pode ser aproveitado para, através de, quando você tem pouca internet, a sincronia. Então, ele é um equipamento que você pode usar, o WhatsApp, para citar um exemplo aqui rápido, né? Você está offline, você está sem conexão de internet. Você pode mandar mensagens, um monte de gente ali, interagir, fazer o que for. Quando você entrar num ambiente de conexão, ele carrega tudo, como ele vai baixar tudo. Então, como ele é um equipamento móvel e ele é o equipamento mais acessível, você tem que trabalhar na sincronia mesmo, porque com essa dificuldade de internet que nós temos, isso é estrutural, né? Isso é estrutural do país. Nós não temos uma internet de boa qualidade. E quanto mais para o interior do país, menos é a qualidade da internet. E nos centros urbanos é assim também, né? Nós estamos com internet de baixa qualidade, mas o ideal é a gente procurar maneiras de trabalhar não em tempo real, porque o tempo real ele demanda uma conectividade de maior banda de conexão, né, para você poder estar todo mundo junto. A questão, por exemplo, da presença da imagem e tudo, mais ainda, você bota muita gente com imagem, você precisa de ter uma conectividade boa para você dar conta dessa conexão. Então, sim, eu vejo que usar o smartphone nesse processo em que eu vejo que, por exemplo, as escolas, elas poderiam virar centros de uma espécie de uma lan house, assim, em que os estudantes vão lá, né, e eles passam algum período ali baixando, mandando, né, ou que eles podem fazer tudo em casa e acessar uma conectividade, seja da escola, seja uma outra conectividade, né, porque a 3G não dá conta de sincronia, não existe banda suficiente em 3G para dar conta dessa aula Google Meet. Não dá. Sim. Na verdade, é isso, a gente precisa, sabe, porque é muito difícil. A dificuldade nossa é mudar nossa cultura. Primeiro que nós temos uma cultura milenar centrada nessa noção de transmissão, né? Isso é uma cultura milenar, né, que é essa metáfora que eu boto as ideias nas palavras e transmito daqui para a sua cabeça e vou lá, você desempacota, que é a metáfora do tubo, né, para cognição e a linguagem, isso está enraizado na metafísica tradição ocidental, isso é antigo, desde lá dos gregos e tudo. Então, é difícil a gente sair dessa coisa. Captou a minha ideia, né, você pegou o present, pegou o futuro do pretérito, colou, sacou? Então, é difícil a gente sair disso aí, e sair de uma cultura de que ensino é aula. É aula nesse sentido, assim, eu vou lá, vou falar 40 minutos, e vocês têm 10 minutos para perguntar. Quer dizer, né, essa cultura aulista, né, que ela reforça um modelo de ensino remoto muito centrado na transposição didática, né, de uma aula estilo mais conferência para
uma aula monológica no Google Meet, que ninguém aguenta 3 horas, nem 3 horas disso. 2 horas já é muito. E a gente fica esgotado, fica todo mundo esgotado com aquilo, porque é uma coisa atrás da outra, vem reunião, vem encontro com família, é tudo naquele mesmo negócio ali, né? Então, você se esgota. Sim, com certeza. O desafio é mais cultural. Mas vamos conseguir. Vamos. Leva tempo, viu? Mas nós vamos. Nós estamos nessa batalha aí, a freiriana, né? Yes! Nessa frente de batalha. Isso! Exatamente. É isso aí. Naí fala o seguinte: Rodrigo, obrigada pelas reflexões. Que dicas você daria para acolhermos as emoções e sentimentos das alunos, alunas, nesse contexto de descorporificação? Poxa, aí você me pegou, viu, Naí? Essa é uma pergunta que a gente vai precisar se debruçar sobre ela, porque, assim, o que a gente faz, na verdade, é, assim, a gente solidariza e abre o espaço para aquela conversa, né? Quando surge uma emoção ali, e o que a gente está vendo, assim, é surgindo, de repente você está ali no meio de uma aula e ocorre uma tragédia, é assim, né? Ou as pessoas trazem as tragédias, porque nós estamos vivendo um grande trauma coletivo, é muito sofrimento que nós estamos atravessando. Então, essas feridas, elas surgem, né? E elas vão ali aparecer. E aí, você tem que acolher, e se você tinha no foco X, deixa de ser X, você vai tratar daquele tema, vai conversar um pouco, vai se identificar com o outro, né? Estar com o outro, porque a emoção é fragilidade, é a gente saber que nós somos super frágeis e que a gente pode ser quebrado a qualquer momento. Então, surgiu uma fragilidade, a gente tem que conectar com ela. E eu acho que como esse é um momento de muito, muito duro da gente atravessar, e a gente está atravessando muitas vezes, no caso, sozinho, e isso eu estava conversando com uma mestranda hoje. Eu falei, do jeito que as coisas estão, é provável que você vai fazer um mestrado à distância, né? Mas você vai perder o cafezinho, né? A possibilidade de sair com o pessoal, de ir no shopping, enfim, dessa socialização, que ela é muito importante, né? E que a gente perde nesse processo de descorporificação aí. Né? Mas uma coisa que eu tenho, às vezes eu peço, é para as pessoas se mostrarem, né? Nem que seja assim, não precisa ser a aula inteira, mas na hora que a pessoa vai falar, se ela autoriza, se ela se sente confortável, e obviamente que isso não ocorre no primeiro momento, né? Isso você vai ganhando confiança. Só que, assim, muitas vezes a aula, ela tem aquele pré-aula, o pós-aula, o corredor, na verdade, a gente não tem esses elementos. Você chega mais cedo, tem ali uma estudante que quer puxar um papo e você conversa, e depois tem o pós-aula, você anda no corredor, conversa, e você perdeu essa socialidade, então, essa socialização. Aí eu não tenho pergunta, eu acho que a gente não tem resposta, mas eu acho que a gente precisa de se conectar, né? Porque o sentimento é uma conexão conosco e com o outro. E assim, eu ando muito sensível. Eu vou fazer uma palestra assim, eu tenho que ficar assim, super assim, focado, porque senão é isso. A gente tá muito fácil chorar, por exemplo. E a gente chora e tem que se entregar ao choro. Ou, por exemplo, você não estou dando conta de trabalhar hoje, eu não consigo ler. Tudo bem, hoje você não vai ler, talvez amanhã você dê conta. É isso que é quando na dica eu falo assim, esteja atento aos limites, né? Assim, eu tenho usado muito diário de bordo, eu peço que a comunidade estudantil que está comigo fale de como é que eles estão vivendo o processo, semanalmente, e faça relatos, o diário de bordo. E é uma maneira que eu possa estar mais próximo individualmente, saber o que está acontecendo.
Às vezes a pessoa some, e você tem que entrar em contato. As tecnologias estão aí. Antigamente a gente não tinha, mandava um MSS, né? Mas agora você tem Zap, tem N coisas, tem Face, tem N coisas. Então, mas é estar com o outro. Eu acho que esse é um momento que a gente precisa estar junto mesmo, porque isso é ser humano. Você falou uma coisa que é o que está acontecendo comigo, e eu acho que eu pensei que eu estava sozinha no barco, mas quando você falou, ai, que alegria, porque eu estou muito chorona. A emoção a flor da pele. É a flor da pele, a gente se toca. Agora, você falou uma expressão, que é uma expressão que nas pesquisas que a gente faz com emoção, a gente vê muito, sabe? Assim, as pessoas, quando elas conseguem... E isso, a gente, na universidade, né, Patrícia, a gente tem pouca oportunidade de formação continuada entre a gente, inclusive, né? Discutir nossos desafios, nossos dilemas, nossos processos, né? É como se a gente já tivesse formado e vamos tocando a vida, né? Mas a gente vê muito essa fala, que é, eu estou no mesmo barco, né? E pode... Embora, assim, você está num barco diferente e eu estou em outro, mas nós estamos no mesmo oceano mesmo, e navegando uma grande tempestade, sabe? E quando a gente toca, e o outro dia eu fiz um encontro, assim, os encontros são encontros em que, assim, é muito saliente essa fragilidade, porque, igual eu te falei, assim, o futuro está muito incerto, porque você não sabe o que pode acontecer. Você já não sabia, né? Mas agora você já não sabe mais, porque o volume de tragédia é inimaginável. Então, por mais que a gente faça de tudo, né, e a gente sabe que tem vacina aí fora, mas ela não foi comprada e está vindo a conta-gotas, vai demorar, né? E toda hora essa situação nos toca. Eu acho que a gente precisa que o afeto tem a ver com afetar também, né? A gente ser afetado enfim, é isso. Eu fico assim, né? Porque senão eu também eu desando. Sabe como é que é? Às vezes melhor assim, rir com o colega também, né? Chorar com o colega, porque a gente está atravessando sofrimentos vários. Eu te falar que assim, tá difícil, sabe? Às vezes é assim, você pega, por exemplo, poxa, hoje eu não estou afim de fazer nada, porque... Mas aí você se pega ao outro. A estratégia que eu tenho feito, que eu tenho tentado promover, pelo menos com meu grupo de pesquisa, que está mais próximo, né, de mim, estar próximo deles. Com turmas, é sempre assim. O que eu escuto de vocês, né, professores de estágio, são sempre assim, experiências super marcantes, porque vocês fazem a diferença. Vocês tocam o sentimento das pessoas, né? E eu acho que o que nos faz diferente é sentimento misturado com razão. É isso que é o ser humano. Só que eu acho que a emoção sempre fala mais alto. Muito mais. Vamos lá, Rodrigo, assim de perguntas, viu? Vamos lá. Márcia Alessandra Guimarães pergunta: quais caminhos podem ser trilhados para mudar o pensamento digitalizado para o digital? Pensamento digitalizado para o digital. Olha, essa questão da mentalidade, uma leitura interessante é do grupo que fez o Manifesto dos Multiletramentos, Cope, Calantes, esse grupo aí, que eles trabalham muito nessa questão assim, de como é que a gente opera numa determinada mentalidade e a gente precisa de provocar uma desestabilização para que a pessoa pense diferente, né? Eu vejo que duas maneiras principais. Você pode refletir sobre aquilo, e a reflexão ela tem limites, porque a gente muda muito mais pela emoção, pela experiência, né, como John Dewey já falava, né, a vida é a educação, né, então a questão da experiência, porque muitas vezes você faz um curso, sei lá, de 60 horas sobre educação digital,
discute lá princípios da educação, como é que é e tal, mas você não vive a experiência, né? Por isso que eu falei assim, bom, o que eu posso pensar aqui de algumas dicas que você pode ir lá e fazer. Então, eu acho que mudar a mentalidade tem a ver com mudar a cultura. Cultura tem a ver com como é que a gente conversa, como é que a gente fala sobre determinadas coisas, como é que a gente faz determinadas coisas. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento de rupturas radicais. Provavelmente muitas pessoas que eram assim muito avessas ao digital, se elas descobrirem coisas interessantes, elas podem começar a ver que o negócio dá certo, né? Porque está todo mundo sendo lançado nisso. Então, a mentalidade, você tem que provocar uma desestabilização no pensamento da crença da pessoa, né? Na ideologia da pessoa. Porque a mentalidade, ela tem base emocional, ela não tem base racional. Ela é da base da preferência da pessoa, o que ela prefere fazer. Não adianta falar assim, olha, o melhor é você fazer isso aqui, super inovador, mas ela não acredita naquilo, não vai adiantar. Você tem que provocar uma desestabilização. Aí a reflexão crítica, né? A pessoa tem que pensar, e vai e vem, vai e vem. Né? Acho que é isso. Ainda, Márcia Alessandra Guimarães pergunta: como podemos trazer essa visão do uso das nossas preferências pelo algoritmo, alimentadas por nós, para os nossos estudantes do ensino médio compreenderem o nível de manipulação em nossas escolhas? Tá aí uma boa pergunta. Olha, eu vou dar aqui uma dica, tem um site que chama Redigir, é só colocar no Google Redigir UFMG. Tem um projeto da professora Carla Coscarelli, eles têm lá algumas atividades, que algumas atividades podem tocar nisso aí. Agora, veja só, eu acho que essa questão desse processo que a gente está passando, ele precisa que a gente também assim, se arrisque. Então, assim, como é que eu posso desenhar uma atividade didática que provoque o estudante a entender esse processo de manipulação digital em que todos nós estamos submetidos a ele? Então, talvez provocar, assistir um desses documentários em conjunto, talvez um vídeo curto, tem vídeos curtos sobre isso, tem um site que é a SaferNet, né, que é a SaferNet.org, que é baseado em Salvador, mas eles trabalham com o uso seguro da internet, eles têm uma série de atividades para se pensar, isso tudo inclusive já pronto lá, né? Então vale a pena conferir a SaferNet, e eu acho que a gente também pensar em possibilidades, né? Trazendo deles, né, de como é que eles usam esses recursos de uma maneira não pensada, né? E eu acho que, novamente, quebrar a mentalidade. Essas são discussões que a gente precisa de interdisciplinaridade. A gente precisa de trabalhar com um colega da sociologia, da filosofia, né? Até da biologia, para discutir o que é um cérebro reptiliano, que é isso que os caras estão usando, que eles vão lá em Darwin, no século XIX, né, a expressão das emoções dos homens e dos animais. Então, assim, enfim, é uma discussão que demanda, né? Agora é aquilo, essa questão da tecnologia, não adianta ela ser assim, um elemento secundário, terciário. Você precisa trazer ela para a discussão, por exemplo, dos projetos políticos da escola, né? Para a discussão do centro do colegiado da escola, né? Porque senão ela fica sempre. Agora é mais difícil, porque tá todo mundo tendo que usar, né? Mas, enfim, essas são algumas dicas. Valeu. Um comentário de Roberta Maria de Santana Pisani. Meu filho está há 1 ano sem interagir com outras crianças, presencialmente. Ele cria salas de aula para interagir com colegas da escola. As crianças acham soluções humanas em um período tão difícil.
É mesmo. É isso. Não, a gente sabe, inclusive, a gente estava comentando, né, que assim, você vai criar uma turma numa disciplina, uma turma de Zap, por exemplo, que eu uso muito. A turma já tem o grupo deles paralelo, né? Então, eles têm lá o grupo deles e vai ter o grupo com o professor Rodrigo, com a professora Patrícia. Né? Quer dizer, eu vejo assim, sabe? Quem trabalha com cultura digital sabe que a gente precisa de aprender muito com quem está dentro da cultura digital, que são esses jovens aí, são nossos estudantes, né? Então, a gente tem que ter essa abertura para aprender com eles, porque eles aprendem muito entre eles. Essa abertura para o aprendizado ela é fundamental, né? Perder essas hierarquias muito estabelecidas no patriarcado, de onde a escola do século XIX está centrada, né? De que você tem uma voz central que define tudo, que é quem sabe tudo. Né? Então, nessas lógicas mais digitais, elas são menos hierarquizadas, tendem a ser mais horizontalizadas. As interações são muitos para muitos, e eles sabem os caminhos. Então, a gente também tem que aprender com eles. Enfim, essas são as possibilidades que nós temos. Nós temos que aprender com eles, né? Porque nós vamos viver essa ausência de sociabilidade física por mais algum tempo. Sim. Douglas Nogueiras fala: questões sobre o papel do governo são imprescindíveis. Isso mesmo, Douglas. Certamente. Lívia Andrade Coelho: os abraços e sorrisos nos corredores também faz parte da formação. Naí: e não pedir desculpas por chorar, por expressar as emoções na sala de aula. Essa está sendo uma regra na minha sala de aula. Roberta Maria de Santana: chorei em rever colegas e professores na tela. Alessandra Dantas: alguns alunos negam a abrir o vídeo no Meet durante a aula. Outro desafio de chegar até a eles, pois às vezes não se sentem à vontade em mostrar um recorte do lar. Esses são os comentários. Deixa eu verificar se tem mais algum outro. Eu acho que não. Né? Lenilza fala assim, Lenilza Teodoro: é um momento de trocas, de interação e desconstrução de algumas normas pré-estabelecidas. Lúcia Neto: parabéns, Rodrigo, pela pertinência da fala, e Pati, pela mediação participativa. Muito bom vê-los e ouvi-los nesse momento singular. Gratidão. Uma pergunta sobre os slides, Rodrigo. Cristiano Santos de Barros pergunta: os slides serão disponibilizados? Eu posso tirar algumas imagens, porque ele está muito carregado, né? E posso deixar os conteúdos e compartilhar com você, assim, depois. Tá certo. Eu gostaria de lembrar a todos, tá, que estão aqui presentes, convidar vocês a curtir a palestra, né? A se inscreverem no canal do Hemofor, dê uma olhada nas outras palestras, inclusive tem uma palestra de Rodrigo também, né? Então, vamos curtir, gente, vamos olhar as outras palestras. Eu acredito, Rodrigo, que nós não temos mais questões, né? O tempo também já cumprimos, né, o pré-estabelecido. Eu só vou aqui fazer aqui as palavras de Lenilza. Espero que possamos sair desse momento, pandemia, muito melhores e mais fortalecidos. Com certeza, Lene. Então, gente, eu quero mais uma vez agradecer a todos que, direto e indiretamente, colaboraram para estarmos aqui, né, na realização desta palestra, uma das palestras do 5º simpósio
de estágio supervisionado da UESC, né? Em maio vamos ter mais uma, e provavelmente no nosso canal, que vai ser o canal do projeto Linguagens e Práticas Educativas, Diálogos com a Escola, né? Quero agradecer muito ao professor Rodrigo Aragão por essa belíssima palestra que nos trouxe tantas informações interessantes, que nos possibilita, né, a ver outras questões que até então, de repente, né, nós não tínhamos noção, nem tínhamos visto. Então, é muita gratidão mesmo para todos que participaram e todos que vão ter a possibilidade de ver este vídeo mais tarde, né, em outro momento. Nosso muito obrigada, em nome da coordenação do projeto Linguagens e Práticas Educativas. Muito obrigada, uma boa noite. Rodrigo, vou passar a palavra para você, né, para você se despedir também, né, por favor, para depois encerrar mesmo. Só agradecer mesmo o convite, fiquei muito feliz, viu, de estar com vocês aqui hoje, muito obrigado. Nossa. E espero que todo mundo se cuide, continue se cuidando e se fortalecendo a gente atravessar essa tempestade e que vamos vencer essa batalha, como diz Ricardo Dantas aí. Muito obrigado, gente. Boa Muito noite. Obrigada. Se cuidem. Uma linda noite, uma ótima semana. Beijos nos seus corações.